A Polícia Civil de Goiás fez hoje buscas na casa Dom Inácio de Loyola, onde o médium João de Deus fazia os atendimentos espirituais e onde mais de 500 mulheres dizem ter sido vítimas de abusos sexuais. Delegados e agentes de investigações criminais de Goiânia chegaram à casa Dom Inácio de Loyola às 2h20 da tarde, acompanhados de representantes do Ministério Público. As buscas começaram num cômodo do andar superior, na área externa do templo. Depois, os agentes vistoriaram a parte administrativa. Nesse momento, os policiais civis e também os promotores de justiça estão fazendo o cumprimento do mandado de busca e apreensão aqui dentro da casa Dom Inácio de Loyola, exatamente no local onde o médium João de Deus faz as consultas e também os tratamentos espirituais. Ao mesmo tempo em que os investigadores ouviam os dirigentes da casa Dom Inácio de Loyola, um grupo participava de uma oração. Os policiais se espalharam por todos os cantos da casa. Esses ficaram numa das salas onde o médium faz o atendimento. Foram cerca de 10 minutos no cômodo. Advogados que representam João de Deus em outros processos acompanharam os trabalhos. As investigações estão começando agora praticamente e evidentemente que é um fato que a investigação tem que ser mais aprofundada. Então, foi deferida essa busca e apreensão, está sendo feita, mas dentro da maior tranquilidade e com todos os documentos que eles precisam estão em mãos. Os integrantes da Força Tarefa saíram com malotes. Eles apreenderam mapas que mostram o quanto a casa aumentou de tamanho nos últimos anos e recibos de cursos que, segundo os investigadores, eram pagos pelo médium a algumas das vítimas. Aqui já encerrou. Já acabou? Os peritos da Polícia Civil passaram mais de 4 horas no quarto onde o médium faz os atendimentos individualizados. Eles usaram um equipamento chamado luz forense. Com ele, é possível enxergar vestígios de esperma, de pelos e também de sangue. Mas a Polícia Civil ainda não confirmou o que foi detectado com esse exame. Hoje à tarde, o desembargador Jairo Ferreira Júnior, do Tribunal de Justiça de Goiás, negou o pedido de habeas corpus para João de Deus. A TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, teve acesso em primeira mão ao pedido de prisão preventiva de João de Deus, feito pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o médium se aproveitava de mulheres fragilizadas, muitas vezes por apresentar graves doenças, e as convencia a se submeter a rituais espiritualistas, momento em que tocava nas partes íntimas delas e as obrigava a pegar em seu membro, alguns casos até com penetração. A polícia considerou que as supostas vítimas se encontravam em condição de vulnerabilidade psicoemocional, por estarem ali buscando cura para suas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Num dos depoimentos usados para sustentar o pedido de prisão, uma das vítimas relatou que depois de comentar a respeito do registro de ocorrência a moradores de Abadiânia, eles a alertaram do risco de morte, visto a temeridade que todos têm de João de Deus, pois dizem que ele manda matar todos aqueles que o afrontam. Segundo a Polícia Civil, o prestígio de João de Deus reforça o temor que as vítimas tinham em relatar tais fatos para as autoridades públicas ou mesmo pedir ajuda logo após os atendimentos. Isso porque não há dúvidas quanto às represálias ou mesmo o descrédito que sofreriam dos seguidores que se encontravam no local, caso elas gritassem por auxílio. Também para os delegados, João de Deus tinha um comportamento padronizado, vez que cria uma atmosfera intimidatória ao isolar a vítima do contato com outras pessoas. Assim, João Teixeira de Farias atua com um padrão sexual considerado coeso, situação que traz ainda mais fidedignidade ao relato das vítimas. Diversas vítimas que não se conhecem, enfim, cada um traça uma situação e a gente percebe uma igualdade aí de comportamento. No documento, a polícia argumentava que a prisão preventiva serviria para a garantia da ordem pública e econômica, para assegurar a aplicação da lei quando houver provas de ocorrência do crime e indícios suficientes da autoria. A defesa de João de Deus afirmou que vai entrar com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que a prisão é desnecessária porque o médium se colocou à disposição das autoridades, se entregou espontaneamente e respondeu a todas as perguntas da polícia. E ressaltou que João de Deus tem 77 anos, é cardíaco e de saúde debilitada.
A Justiça Gaúcha condenou um estudante de medicina a 14 anos de prisão por estupro virtual de um menino de 10. Andrew Bozetto, de 28 anos, está preso desde o ano passado. A juíza entendeu que o contato com o abusador pela internet caracterizou o crime e provocou danos psicológicos na vítima. A polícia descobriu milhares de fotografias de crianças e adolescentes no computador do universitário. A defesa disse que já recorreu. 54 policiais militares do mesmo batalhão de São Paulo foram presos. São suspeitos de ajudar traficantes. Foi a maior operação da PM paulista contra policiais da própria corporação, com mandados de busca em 19 cidades de 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Todos os policiais presos trabalhavam no 22º Batalhão, responsável pelo policiamento de uma parte da Zona Sul de São Paulo. A investigação começou em fevereiro, quando a Corregedoria da PM recebeu uma denúncia anônima, dizendo que PMs do batalhão estavam extorquindo dinheiro de um traficante de drogas para não prendê-lo. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça confirmaram as suspeitas. Durante 10 meses, os investigadores interceptaram mais de 82 mil ligações e descobriram que os 54 PMs estavam envolvidos com o crime. Recebiam mesada de até R$4 mil de traficantes. A Justiça Militar decretou a prisão preventiva de todos. É uma vergonha essa ocorrência, o número de policiais envolvidos, 54 policiais, representam basicamente metade de uma companhia desse batalhão. A expectativa é que todos sejam expulsos da polícia militar e que sejam julgados o quanto antes possível. Durante as buscas, os corregedores apreenderam armas e munição irregular, além de dinheiro e drogas. Tinha até entorpecente dentro do quartel. A Corregedoria afirma que a investigação partiu da própria polícia. Nas interceptações telefônicas, eles falavam: hoje não dá, hoje tem um oficial aqui me fiscalizando, hoje não dá, tem um tenente aqui me fiscalizando. Então, eles sabiam que o oficial fiscalizava, sabia que o tenente fiscalizava, então ele esperava o afastamento desse oficial para agir. De 2017 até agora, a Corregedoria da Polícia Militar fez 3 operações contra policiais do 22º Batalhão. Em novembro do ano passado, um cabo foi preso suspeito de passar informações para ladrões de banco. Em janeiro deste ano, um capitão e um major foram para a cadeia, suspeitos de envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. No Rio, a polícia prendeu um homem próximo a um dos investigados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Renato Nascimento dos Santos foi preso em casa, na cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Os agentes encontraram no endereço 2 armas e munição. A polícia recebeu denúncias anônimas e confirmou que havia 2 mandados de prisão contra Renato por suspeita de envolvimento em 2 homicídios em 2015. Os crimes que levaram Renato Nascimento dos Santos para a cadeia não possuem qualquer relação com os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Mas, segundo a polícia, Renato tem uma ligação estreita com um dos investigados pela morte da vereadora. Ele nega qualquer envolvimento na milícia. O envolvimento dele com o Orlando Curicica, ele diz que é única e exclusivamente pelo fato de ter sido motorista do Orlando. Mas nesses 2 outros processos, onde foram expedidos o mandado de prisão, o Orlando também é réu. Então, por aí a gente já vê o envolvimento dele com o Orlando de Curicica. Orlando Oliveira de Araújo, Orlando Curicica, é chefe de uma das milícias da Zona Oeste do Rio. Ele está preso numa penitenciária federal de segurança máxima fora do estado, acusado de vários crimes. Orlando e o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, são suspeitos de serem mandantes da execução de Marielle Franco. Os 2 sempre negaram as acusações. Em depoimento ao Ministério Público Federal, Orlando disse que agentes da Delegacia de Homicídios o forçaram a assumir a culpa. Por isso, a Polícia Federal passou a apurar a conduta dos investigadores. Há pouco, Renato Nascimento dos Santos foi levado para a Delegacia de Homicídios para prestar depoimento. Funcionários públicos de Roraima têm até amanhã para provar que não são fantasmas para conseguir receber os salários atrasados. Fila em todas as repartições do governo de Roraima. Os militares do Exército checam a situação dos funcionários públicos, que têm que se apresentar
e mostrar um documento com foto. A chamada prova de vida é exigência para o pagamento dos salários atrasados. A gente trabalha tanto e tem outros que não trabalham, né? E eu achei muito interessante. 3 meses sem salário e a gente vai ficar nisso, tá? Isso aqui é humilhante, isso aqui, gente. Não dá mais pra gente, não. Desde outubro, parte dos servidores não recebe salários. Um dos motivos para a crise que gerou o decreto de intervenção. A medida provisória que libera 225 milhões de reais do governo federal para Roraima foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O governo do estado afirma que o dinheiro já está na conta, mas os pagamentos só serão liberados depois da verificação do vínculo dos funcionários. O recadastramento vai até amanhã e, segundo o governo de Roraima, foi adotado para garantir a aplicação rigorosa dos recursos federais. A previsão é que o montante seja usado para pagar os salários de outubro, novembro e 13º até quinta-feira. Há 9 dias, a governadora Sueli Campos, do Progressistas, foi afastada. O governador eleito Antônio Denário, do PSL, foi nomeado interventor até o dia 31 de dezembro. Roraima vive também uma intervenção nos presídios. Depois de um acordo entre o Ministério Público, o governo do estado e a União, a medida foi prorrogada até 28 de fevereiro de 2019. O Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura de Guilherme Campos, filho da governadora afastada de Roraima, Sueli Campos. Ele é suspeito de chefiar um esquema que movimentou 70 milhões de reais em contratos para fornecimento de comida a presos. Também foi determinada a liberdade do deputado eleito Renan Filho, do PRB, e de mais 8 presos na mesma operação no mês passado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje o decreto que cria um comando espacial dentro das Forças Armadas. No anúncio, o vice-presidente Mike Pence afirmou que Trump considera o espaço um campo de batalha, que China e Rússia estão desenvolvendo armas eletrônicas para sabotar e até destruir satélites, e que a Casa Branca quer montar uma força militar espacial, inclusive com soldados, até 2020. A Fundação Trump, organização de caridade do presidente americano, vai ser fechada, acusada de conduta ilegal. A promotoria de Nova York acusa a Fundação Trump de operar um esquema não só ilegal, mas escandaloso. Em nota hoje, a promotora Barbara Underwood disse que a instituição de caridade serviu como um talão de cheques para os interesses políticos e empresariais de Donald Trump. O advogado do presidente Trump disse que as alegações são incorretas. A promotoria está exigindo a devolução de milhões de dólares em doações e quer impedir que o presidente Trump, os filhos Don Jr. e Eric e a filha Ivanka façam parte de qualquer instituição filantrópica do estado de Nova York. Mas os problemas legais do presidente são maiores. 17 integrantes ou ex-integrantes do governo dele estão sendo investigados ou já foram condenados ou estão cumprindo sentença. Hoje, aqui nesse tribunal, foi o caso de mais um deles. O general reformado Michael Flynn foi assessor de segurança nacional de Trump, perdeu o emprego depois de manter contatos com integrantes do governo russo e foi condenado por mentir à Polícia Federal Americana. Hoje, um juiz disse que Flynn vendeu o país e adiou a decisão da sentença dele para março do ano que vem. Ele quer mais tempo para Flynn colaborar com a investigação sobre a influência da Rússia na campanha presidencial de Donald Trump. A aprovação de uma reforma trabalhista tem provocado uma série de protestos na Hungria. Milhares de manifestantes tomam as ruas desde a semana passada e agora se concentram em frente à TV estatal, em Budapeste. Os principais sindicatos ameaçam greve geral se o governo sancionar a lei que prevê o aumento do limite anual de horas extras e autoriza as empresas a postergarem o pagamento dessas horas em até 3 anos. Uma brasileira recebeu hoje em Nova York o Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas, um dos mais importantes do mundo.
A advogada Joênia Wapichana, de Roraima, foi reconhecida pelo trabalho em defesa dos direitos das comunidades indígenas. Ela dividiu o prêmio com outros 3 vencedores. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que defensores dos direitos humanos dão voz a quem precisa e protegem os impotentes contra a injustiça. Em outubro, Joênia, do partido Rede Sustentabilidade, foi eleita a primeira mulher indígena para um cargo de deputada federal no Brasil. A seguir, o incêndio que deixou 600 famílias sem casa em Manaus. Um levantamento inédito mostrou a situação de obras de creches e escolas infantis feitas com dinheiro do governo federal nos últimos 10 anos. Se o assunto é creche, escolinha, mães com seus filhos e sua agonia vão chegando. Tive que abandonar o serviço para poder tomar conta dele. 2 anos já. 2 anos. E nada de creche? Nada. Tá na fila? Tô. Quem é mãe e avó se preocupa em dobro. Ela perdeu muito serviço, entendeu? Entrevista de serviço. Até a escola mesmo dificultou para ela, porque não tem creche para ele, entendeu? Manuela veio de Pernambuco com seus gêmeos. O que não tinha lá também não encontrou em São Paulo. Ficou muito complicado para mim. Porque morar numa cidade desse tamanho não ter serviço. Essa necessidade urgente muitas vezes até se transforma em projetos e contratos assinados para a construção de escolas e creches. Mas nem sempre o que está no papel bate com a realidade. A Transparência Brasil calcula que cerca de R$1 bilhão já foram destinados a obras que estão paradas ou nem começaram, como essa aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Só tem lixo? Só lixo, escorpião, cobra, rato, tem de tudo. Em pouco mais de uma década, 14 mil obras contratadas com recursos federais foram analisadas. Só 44% das escolinhas e creches foram entregues, 18% foram canceladas e 38% não saíram do papel ou estão com obras paradas por uma série de problemas. Para saber por que a creche de Carapicuíba ainda não existe, viemos atrás do responsável pela fiscalização. A gente está procurando o Luiz Carlos. Luiz Carlos pediu as contas. Fiscalização é um problema, mas não o único. O Marcos Paulo, que trabalha há 20 anos na prefeitura, procura o projeto e lembra que uma nascente no terreno não foi levada em conta. O problema ambiental se somou a outro comum no Brasil. A empresa acabou o contrato, não renovou o contrato, teve feito uma nova licitação, a planilha ficou defasada. Só que o governo federal já repassou quase R$300 mil que ficam parados aqui, fazendo falta para quem precisa. Precisa ter uma racionalização maior de como esses recursos dos programas do governo dedicados à educação, que envolve repasse ao município, seja mais racional. Todo esse controle precisa melhorar. A cena se repete pelo país. Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, tem obra parada, só no papel ou demorando para acabar. Em Uberlândia, Minas Gerais, a obra da escola infantil ficou 3 anos parada. Toda vez que eu olho, está assim, parada. Graças ao monitoramento desse professor aposentado, ela foi retomada no meio do ano e segue em ritmo lento. Mas vai ter pressão. É um ato de cidadania. O cidadão, a pessoa paga os seus impostos, ela é obrigada a pagar esses impostos, mas ela tem o direito também de fazer a fiscalização da aplicação desses recursos. A Transparência Brasil vai agora disparar cobranças para prefeituras e governos. A organização criou um aplicativo para que o cidadão seja também um fiscal das obras. A gente tem ali milhares de municípios que recebem recursos do governo federal e que, obviamente, o governo não tem condições de olhar município a município, em loco, como que essa obra está andando, se está andando ou não está andando. Foi graças à fiscalização da população por meio do Observatório Social que a obra dessa creche em Paranaguá, no Paraná, foi retomada. Foi inaugurada em dezembro de 2017 e esse ano já está sendo utilizada pelos moradores, né? E os moradores agradecem mesmo, né, o uso da creche. A Prefeitura de Carapicuíba declarou que trabalha para solucionar o problema ambiental e que a licitação para a obra da creche está prevista para o primeiro semestre do ano que vem.
A Prefeitura de Uberlândia afirmou que o governo federal deixou de repassar recursos quando a obra parou em 2015 e prometeu finalizar a creche com dinheiro do município para funcionar no começo do ano que vem. A Prefeitura de Gravataí declarou que as obras paradas são resultado de atrasos na liberação dos recursos federais. O governo federal afirmou que não constam atrasos de pagamento em Gravataí. Declarou também que a liberação dos recursos acontece à medida que as obras avançam e que as prefeituras terão que devolver o dinheiro se não concluírem no tempo previsto. A Prefeitura de Manaus decretou emergência depois de um incêndio destruir centenas de casas. Onde antes ficavam casas de palafitas, agora só existem cinzas. Ademar está em cima dos escombros do lugar onde morou por 50 anos, já pensando no recomeço. Estou vivo, a família está viva, todo mundo, né? Graças a Deus, é correr atrás, né? Porque o resto a gente consegue. O incêndio começou ontem à noite e as chamas se alastraram muito rápido, alimentadas pelas construções de madeira. 100 homens e 14 carros de bombeiros participaram do combate ao incêndio. Moradores também ajudaram a enfrentar o fogo. Eu não consegui tirar nada, mano, da minha casa, que o fogo foi muito rápido. O fogo consumiu cerca de 600 casas aqui do bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Pelo menos 3.000 pessoas ficaram desabrigadas. 17 moradores foram encaminhados para os hospitais da capital. Uma rede de doações foi montada para atender aos desabrigados. Nas cinzas, Célio encontrou o que sobrou da decoração de Natal. Acabou, né? Tentar reconstruir, né? Batalhando, lutando, com fé em Deus, né? Que nós constrói. E os cariocas tiveram hoje o dia mais quente do ano. Ao meio-dia de uma primavera-verão, a manequim banhista provoca inveja no centro da cidade. Se você pudesse escolher, tava com esse figurino ou com esse aqui do lado? Agora? É. Com aquele. Aonde? Na praia. À 1h da tarde, o calor vai subindo e se concentra inteiro no colarinho. Sou advogado, tô diariamente, constantemente no fórum, né? E aí, é isso aqui, ó. É tanto sol que até mudar de calçada requer estratégia. Eu tô aqui na sombra para esperar para atravessar. Quando fechar aquele ali, eu vou me mandar. E agora? É tanto sol que até o próprio sol parece pedir um refresco. 40,6 graus. Dia mais quente do ano no Rio. Às 2h da tarde, a sensação térmica bateu a casa dos 50 graus. Nessas condições, a melhor coisa que alguém pode querer ser numa terça-feira é ser criança. Vocês não querem ficar aqui fora, não? Não, tá calor. Não, mas não foi todo mundo que pôde aproveitar o bom banho. Para alguns, nesta piscina, a beira é o limite. Como é que faz para fugir desse calor? Doce refúgio de águas sempre renovadas. Nas bordas da floresta, o carioca que procura por refresco pode tomar um bom banho de cachoeira. Aqui, num dia quente como hoje, mesmo quem só pode molhar os pés, já se sente de alma lavada. A cachoeira renova, pô. É um ambiente mais tranquilo. Tem coisa melhor que isso não, aí. Já sai daqui com mais leve, água geladinha. Dizem que esses dias o banho também estava muito bom na Praia do Arpoador. Onde a moça estava tostando, o remador estava caindo e o rapaz estava feliz da vida. Não tem jeito. Faça 30, 40 ou 50, todo rio sempre corre para o mar. Maju Coutinho, boa noite. Explica pra gente o que está acontecendo no Rio, Maju. Oi, Bonner, boa noite para você, para a Anne e para todos. Bonner, é o seguinte, esse calor todo no Rio tem dedo deste sistema aqui de alta pressão que está no mar, na altura do estado, do Rio, e ele cria uma espécie de tampão que inibe a formação das nuvens de chuva, mas deixa a passagem livre para os desinibidos raios solares. Porém, dentro do mesmo Rio de Janeiro, tem calorão e calor. Os 40,6, aí, a maior temperatura do ano na cidade, foram registrados aqui no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, região onde fica o maciço
isso da Pedra Branca, que não deixa a brisa do mar avançar para refrescar. Já em Copacabana, com a super ajuda da brisa, a máxima hoje foi de 30,3 graus, super dentro aí da média. Ao longo da semana, as temperaturas vão continuar beirando os 40 graus nos bairros mais afastados do mar aí no Rio de Janeiro e tem previsão de pancada isolada à tarde na cidade. E quem puder dar um tibum, como mostrou aí na reportagem, em plena quarta-feira, aproveita, Bonner, porque amanhã a temperatura da água do mar aí no Rio vai estar em deliciosos 24 graus. Tá bom, já ficou aí a dica para os cariocas que podem ir à praia amanhã, né, Ana Luísa? Não é o nosso caso. Não é. Mas então, Maju, vamos ver as outras áreas, por favor. Vamos ver as outras áreas, Bonner. É o seguinte, em praticamente todo o país a previsão é de pancada de quase verão, né, que pode ser forte, mas no norte, entre Acre, Amazonas, Pará e parte do Macapá e Rondônia, essa chuva deve chegar com mais vigor. Também é esperada uma chuva mais vigorosa, que pode chegar com raios e rajadas lá no Rio Grande do Sul, em parte do Paraná, no sul de Minas e aqui em São Paulo. Agora está chovendo forte na zona norte da capital paulista, em Guarulhos também, onde a chuva provocou caos no aeroporto na semana passada. Vamos à rodada de temperaturas nas capitais que estão na área de alerta de temporais. Rio Branco com 30, Porto Velho 32, 33 em Belém, Manaus com 31 graus, São Paulo com 31 também, Curitiba e Porto Alegre com 32, também devem encontrar chuva forte pelo caminho em algum momento do dia. BH, Brasília, São Luís, também tem previsão de pancada e eu sempre repito aqui, ó, temporais a gente não brinca com eles, então envie seu CEP aí para 40199, que é o alerta da Defesa Civil de graça. Já nessas áreas aqui em amarelo, entre norte do Rio avançando até o interior do Nordeste, passando pelo norte de Minas e o Espírito Santo, a maior preocupação é proteger a pele, pois o sol vai rachar, Bonner, temperatura de 34 graus em Vitória, 30 lá em Salvador e 29 aí no Recife. Tá dado o recado. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Milhões de anos da história do nosso planeta já podem ser revistos num museu construído na região que concentra o maior número de sítios arqueológicos das Américas. O museu mais novo do Brasil tem forma de espiral e fica no meio da Caatinga, coladinho ao Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí. A obra durou 1 ano e meio. O museu foi idealizado pela pesquisadora Niede Guidon. Ela é a líder de uma equipe que há mais de 4 décadas se dedica a encontrar riquezas arqueológicas na região. A Serra da Capivara é uma região única no mundo. E o que eu queria é que tudo ficasse pronto para que as pesquisas continuem, para que esta maravilha que é a Serra da Capivara atraia turistas para cá, para garantir o desenvolvimento da região. O museu usa uma série de recursos audiovisuais e de interatividade. Aqui a história do universo, dos animais e da vegetação é narrada a partir das grandes mudanças climáticas. A ficha caiu para contar a história desse museu no momento em que a gente entendeu que a natureza respeitava uma entidade ainda maior do que era o clima. E entendendo que a cada mudança climática, uns seres vão, os outros seres ficam e assim vai. E aí a gente se depara com uma conclusão para isso, de que nós estamos exatamente nesse momento vivendo mais uma mudança climática. Nesta instalação, o visitante pode observar detalhes de animais e de plantas. Esta é uma sala dedicada à era glacial, porque acredite, o Piauí, que hoje é considerado um dos estados mais quentes do Brasil, já foi um lugar gelado. Mas isso foi há milhões e milhões de anos. Numa das 12 salas do museu estão expostos fósseis de preguiças gigantes e também de felinos dente de sabre. E que tal fazer um passeio por cânions, penhascos e apreciar a vegetação do Parque Nacional da Serra da Capivara? Isso só é possível por causa da tecnologia. Com estes óculos de realidade virtual e este equipamento que simula uma asa delta, esta aventura fica extremamente real. Feliz da vida e orgulhoso está o seu Francisco, com o museu do ladinho de casa. Ele foi um dos primeiros guias da arqueóloga Niede Guidon, quando as inscrições rupestres da região ainda eram uma riqueza desconhecida do mundo. Me sinto feliz, me sinto orgulhoso igual se fosse eu que tivesse construído. A seguir, regras mais rígidas para o auxílio moradia a juízes. O esquema de segurança da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro vai contar com detectores de metal nos acessos à esplanada dos ministérios.
Os organizadores esperam entre 250 e 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios no dia 1º de janeiro. As restrições serão muitas. Só vai dar para chegar a pé, depois de passar por 4 barreiras, algumas com detectores de metal. Ninguém poderá levar bolsas, mochilas, guarda-chuva, garrafas, máscaras, armas de fogo, objetos cortantes. Drones, carrinhos de bebê e animais também serão proibidos. Ainda não foi confirmado se Jair Bolsonaro vai desfilar de carro aberto, uma tradição da cerimônia. A decisão só deve ser tomada no dia da posse. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, não informou se esse é o maior esquema de segurança da história, mas esclareceu que a principal preocupação é tentar eliminar riscos. Eu não vou falar sobre os snipers, sobre as técnicas, sobre os procedimentos da segurança. O que eu posso, repito, é a segurança será absoluta para o presidente, o vice-presidente, as autoridades e principalmente para o povo que estiver aqui. O futuro secretário da Receita, Marcos Cintra, disse hoje que a proposta de mudar o chamado Sistema S faz parte de uma série de medidas para diminuir os custos das empresas e gerar empregos. O futuro ministro da Economia passou o dia em Brasília em reuniões. Paulo Guedes não falou com jornalistas, mas ontem, no Rio de Janeiro, ele foi enfático. Defendeu um corte no financiamento, nos recursos que vão para o chamado Sistema S. 9 serviços da indústria, comércio, transportes, agronegócio, como SESI, Senai e Sebrae, que investem em capacitação de mão de obra, pesquisa, lazer e cultura para trabalhadores. Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o Sistema S? Tem que meter a faca em um Sistema S também. Vocês estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual. O almoço é bom desse jeito, ninguém contribui. Eu acho que a gente tem que cortar pouco, para não doer muito. Se tivermos interlocutores inteligentes, preparados e que queiram construir, como Eduardo Eugênio, a gente corta 30%. Se não tiver, é 50%. Eduardo Eugênio é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, onde Guedes discursou. E a reforma trabalhista, aprovada há um ano, acabou com o imposto sindical obrigatório, reduzindo as receitas de centrais sindicais, como a CUT. Nos últimos 4 anos, as instituições que fazem parte do Sistema S arrecadaram 65 bilhões de reais, dinheiro que é repassado pela Receita Federal a partir de contribuições compulsórias sobre a folha de pagamento das empresas. Apenas esse ano, o sistema já movimentou 17 bilhões de reais. As alíquotas variam de setor para setor. Os percentuais vão de 0,2% a 2,5%. Uma das críticas de especialistas é a falta de transparência na aplicação de recursos do Sistema S. Entidades empresariais se manifestaram sobre a proposta. A Confederação Nacional da Indústria afirma que a redução nas contribuições pode resultar em um corte de mais de 1 milhão de vagas em cursos profissionais do SESI e Senai. Se ele tiver ideias para melhorar, nós podemos melhorar, mas não dá para comparar um sistema como o nosso, do sistema profissional, com um sistema privado de universidades. É completamente diferente. O pessoal nosso é de classe C e D, que não tem recursos para pagar. Essa é a grande diferença que nós temos. O plano do governo Bolsonaro é que as empresas possam custear os próprios cursos, sem a intermediação do governo, pagando para empresas privadas ou para quem quiser. E o futuro secretário da Receita Federal diz que a ideia não é mexer apenas com o Sistema S, mas também na contribuição patronal ao INSS e até na contribuição dos trabalhadores. Enfim, em todos os encargos sobre a folha de pagamentos, para estimular as contratações. Não há nenhuma definição. Nós estamos fazendo um estudo que tem como objetivo fundamental criar a oportunidade de geração de empregos. E isso envolve o quê? Baratear o custo da folha de salários no país. O custo da folha de salários hoje é onerado em 20%, contribuição patronal e INSS, mais 6,5% aproximadamente do Sistema S. Não podemos perder a arrecadação, evidentemente, mas vamos criar alguma fonte adicional. O presidente Michel Temer está no Uruguai para a reunião do Mercosul. Na abertura do encontro, o argentino Maurício Macri criticou a Venezuela. Foi só a chegada para o encontro do Mercosul, mas já tinha jeito de despedida. Foi a última vez que Michel Temer posou como presidente ao lado dos colegas.
O presidente uruguaio Tabaré Vázquez declarou que Temer teve participação importante no Mercosul. O Mercosul tem como fundadores o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A Venezuela está suspensa há 2 anos por descumprimento das regras democráticas. O presidente argentino Maurício Macri reforçou as críticas ao regime venezuelano. Uma ditadura que levou a cabo um processo eleitoral fraudulento. Disse que é uma ditadura que levou a cabo um processo eleitoral fraudulento, destruiu a democracia sob bandeiras que tanto dano causaram à região. E completou: é necessário trabalhar incansavelmente para a libertação dos presos políticos, pelo respeito aos direitos humanos e pela restituição da democracia na Venezuela. O presidente da Bolívia, Evo Morales, alinhado ao governo venezuelano, pediu respeito aos problemas e à soberania de cada país. Na sua vez de discursar, Temer lembrou que o Mercosul é bem diferente do que era quando ele assumiu o cargo. Recolocamos o bloco a serviço do crescimento de nossas economias, da geração de empregos em nossos países, da criação de oportunidades para todos. Aqui em Montevidéu, os chefes de Estado se despediram de Temer, mas já estão de olho no futuro. O presidente eleito Jair Bolsonaro e integrantes do novo governo fizeram críticas ao Mercosul. O Brasil é a grande força do grupo. Os demais países sabem, para onde for o Brasil, vai o Mercosul. Eu acho que o presidente Bolsonaro poderá promover com a sua equipe uma revisão do Mercosul para iniciar essa revisão. Volto a dizer que ela se faz com certa frequência, de modo que não significa oposição ao Mercosul, mas até, quem sabe, um apoio ao Mercosul renovado. O Conselho Nacional de Justiça aprovou regras mais rígidas para o pagamento de auxílio moradia a magistrados. O Conselho Nacional de Justiça foi rápido na votação. Em apenas 1 minuto, o novo sistema de auxílio moradia para magistrados de todo o Brasil foi aprovado. Não houve debate porque os conselheiros tinham recebido a minuta, um esboço das novas regras, com antecedência. Vossas Excelências receberam as resoluções, não havendo divergência, declaro aprovada a resolução. A partir de janeiro, o auxílio de até R$ 4.377 só será pago a juízes que preencham uma lista de requisitos. Se não houver imóvel funcional à disposição na comarca, se o cônjuge do magistrado não receber o auxílio nem ocupar imóvel funcional, se o juiz ou cônjuge não tiver imóvel próprio na comarca em que atua e se o magistrado estiver fora da comarca de origem. Além disso, o auxílio deixa de ser compulsório. Ou seja, para receber a verba, o magistrado vai precisar apresentar os recibos de aluguel ou hospedagem. E é proibido usar o dinheiro do auxílio para pagar condomínio ou impostos, IPTU, por exemplo. A resolução original deixava claro que o auxílio moradia é de natureza temporária, caracterizada pelo desempenho de ação específica. Mas no texto divulgado pelo CNJ, minutos depois da sessão, esse trecho foi retirado. Segundo o CNJ, isso foi feito porque a palavra temporária poderia deixar margem para a interpretação sobre a duração do benefício. Ao ser consultado, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, disse ao Jornal Nacional que houve erro, que a versão aprovada é a que inclui o caráter de natureza temporária do benefício e que no Diário Oficial será publicado o texto completo. O benefício foi regulamentado com regras mais restritas depois que o ministro Luiz Fux, do STF, revogou a possibilidade do auxílio a todos os magistrados do país. Essa decisão foi resultado de um acordo entre o STF e o presidente Michel Temer para garantir o reajuste dos salários dos ministros do Supremo em 16,38%. Um aumento que acaba gerando um efeito cascata, já que dispara um reajuste para a magistratura e integrantes do Ministério Público. Também pode servir de base para o reajuste das demais carreiras de todo o funcionalismo público. Há um custo extra estimado de R$ 4 bilhões por ano. Pelas contas do CNJ, com as novas regras aprovadas hoje, somente 180 dos 18 mil juízes receberão o auxílio moradia, 1% da categoria. Antes, todos recebiam,
Com isso, o custo aos cofres públicos deve cair de R$ 78 milhões mensais para R$ 787 mil por mês. Depois do CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou as mesmas regras para procuradores e promotores. A construtora Andrade Gutierrez fechou acordo de leniência com a Advocacia Geral da União e com a Controladoria Geral da União, uma espécie de delação premiada das empresas. A Andrade Gutierrez vai devolver quase R$1,5 bilhão aos cofres públicos em até 16 anos. E, em troca, poderá ser contratada pelo poder público. A construtora já tinha fechado um acordo de leniência com a Lava Jato, em Curitiba. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito que investigava a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, por suposto recebimento de valores da Odebrecht sem declarar à Justiça Eleitoral. Segundo delações, a petista teria recebido R$150 mil para a campanha eleitoral de 2010. Ao pedir o arquivamento, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, esclareceu que pediu coleta de provas, prestação de contas, depoimentos e documentos, mas que depois de todos os esforços, não foram encontradas provas mínimas que justificassem a apresentação de denúncia. A seguir, você vai ver o caminho da seleção na Copa América do ano que vem.